Boa noite. Michel Temer fez agora há pouco seu primeiro pronunciamento como presidente interino do Brasil após o Senado Federal afastar Dilma Rousseff por 180 dias em uma sessão histórica que só terminou no início da manhã de hoje. Na capital, o resultado mais uma vez dividiu opiniões, mas o que é unanimidade entre a população é o desejo de mudança e de viver em um país livre da corrupção. Desafio que todos esperam poder começar a ser trilhado a partir de agora em todas as esferas de poder. Parecer foi aprovado. 55 votos contra 22. Este foi o resultado da votação do Senado Federal, que decidiu dar prosseguimento ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e afastá-la do poder por até 180 dias. Com a decisão, Michel Temer, do PMDB, assumiu a presidência interinamente. E diferente da votação na Câmara Federal, desta vez a mobilização de movimentos sociais foi menor. Na capital, os apoiadores do governo se reuniram na Praça do Congresso, na área central da cidade. A nossa opinião é que não dá para golpista ficar como presidente da República. Portanto, não dá para ser respeitada uma eleição indireta e o povo brasileiro deve voltar às urnas para eleger aí sim um novo presidente da República. Eleitores pró-impeachment se concentraram na Avenida de João Batista, na zona centro-sul. Porque a gente sabe que a gente não vai perder, porque a voz do povo é a voz de Deus e essa presidente já deu o que tinha de dar. O Amazonas foi representado na votação pelos senadores Omar Aziz, do PSD, e Vanessa Graziotin, do PCdoB. Durante os discursos que antecederam a votação, Omar defendeu o afastamento da presidente. E para que a gente não continue cometendo erros, presidente Renan Calheiros, presidente Michel Temer, daqui a pouco, Vossa Excelência será presidente do Brasil. Espero. Já Vanessa Graziotin defendeu a manutenção de Dilma no governo. O Senado da República, cujo patrono tanto nos orgulha, está prestes a cometer nesta noite uma grande injustiça com a história e principalmente com o povo brasileiro. O resultado da votação foi anunciado após 20 horas de debates, às 5h34 da manhã, no horário local. E logo a decisão gerou comentários entre a população manauara. Eu, particularmente, eu não queria que ela saísse. A gente tem esperança e precisa que o país realmente tome novos rumos. Melhor seria uma nova eleição, né? Desde o início do sistema presidencialista no Brasil, apenas um presidente sofreu impeachment, Fernando Collor de Mello, em 1992. Euler Ribeiro, que na época era deputado federal, diz que a mudança foi importante e que acredita em um bom governo de Michel Temer. Eu só tenho receio porque o tempo que ele vai ter nesses primeiros 180 dias para resgatar a credibilidade do Brasil no Brasil e no exterior é muito curto, mas eu espero que o Senado avalie muito bem isso e continue votando pelo impeachment definitivo dela nesses próximos 180 dias. Para o cientista político Carlos Santiago, um dos grandes desafios do novo presidente é legitimar o governo, que hoje passa por um momento de transição. Ele assume com apoio da grande mídia, com apoio de grandes grupos empresariais, com apoio maciça do Congresso Nacional, com apoio, inclusive, de ter uma equipe já montada, bem organizada. Além disso, ele vai ter que ter legitimidade de opinião pública perante a sociedade, porque a imagem que se passa é que ele foi um governante que chegou aí sem apoio, de uma forma indireta e de uma forma escusa. Então, acho que o maior desafio do governo Michel Temer é conseguir legitimar perante a sociedade o seu governo. E o mercado já reagiu diante da mudança de presidente da República. Hoje a Bolsa de Valores abriu em alta, caiu algumas vezes durante o dia, influenciada por questões externas. Mas aqui no Brasil, em especial no Amazonas, empresários já criam boas expectativas com o governo Michel Temer. Em algum momento, você já se viu inserido dentro de tantas discussões políticas ou mesmo foi questionado se é a favor ou contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff? Pois é, mas vamos deixar de lado um pouco a questão política e vamos trazer para o centro das discussões a economia. O que o afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República por 180 dias representa para o mercado? Nós conversamos hoje com o Wilson Périco, que é presidente do Centro das Indústrias do Amazonas. Ele fala
em otimismo. E é isso que nós vamos resgatar. Resgatar a credibilidade do gestor, resgatar a credibilidade do consumidor nesse gestor e do investidor também, para retomarmos o crescimento do país. O otimismo vem no momento mais que necessário, acreditam os empresários, que tiveram de mandar embora de janeiro a março deste ano aproximadamente 30 mil trabalhadores da indústria do Amazonas. Com essa nova figura surgindo, essa credibilidade que o senhor falou agora há pouco, seria um caminho para sustentar um pouco mais durante esses próximos 180 dias aí? Então, é esse o momento que não se pode perder. Então, o resgate desse otimismo, o renascimento desse otimismo no gestor, ele se traduz em expectativa. E as expectativas são pela apresentação, a aprovação e aplicação das medidas. E isso se faz urgente. Nós não podemos esperar. Com boas expectativas também estão os empresários do comércio. A Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus, no primeiro trimestre deste ano, registrou o fechamento de 500 lojas na capital. Eu acredito que com essa mudança de governo, até vocês começam a respirar mais aliviados. Nós acreditamos com a mudança que está tendo para o presidente Temer e a equipe que ele está montando, principalmente na área de planejamento, na área do Ministério da Fazenda, a troca para os ministros que vão ser colocados e do ministro do Planejamento, Romero Jucá, um apoio que todas as CDLs do Brasil nós tivemos já com eles, vamos dar, mostrando os caminhos que podem ser tocados para que a gente volte a buscar a economia mais rápida. A imagem de um governo cansado deixou a economia devastada. O dólar chegou na casa dos R$ 4,20. A Bolsa de Valores desvalorizou. E o que parece ser algo tão distante da nossa realidade influencia diretamente no futuro de muita gente. A estabilidade política gerada pelo governo nos últimos anos acabou gerando uma fuga de empresários que não quiseram mais investir no país por conta da falta de governabilidade da presidente Dilma Rousseff. Nesses últimos meses, quando se falava em impeachment, uma reação muito positiva acontecia na Bolsa de Valores. Roderick Castelo Branco é economista. Roderick, a gente percebeu essa semana com um olhar ainda mais atento, é que Valdir Maranhão, presidente interino da Câmara dos Deputados, tentou anular aquele processo de impeachment quando ainda estava na Câmara, momentos antes dele chegar no Senado. Não deu certo. Mas na Bolsa de Valores, só quando ele falou em anular, por lá não reagiu muito bem. Né? O que está acontecendo hoje, a gente passa por uma crise de confiança. Isso com todos os analistas, comentaristas, eles falam a mesma língua. Sem confiança não há investimento. Sem investimento não há dinamismo na economia e também não há futuro. Agora, Michel Temer tem a missão de fazer o que Dilma não fez: cortar cargos comissionados, diminuir de 32 para 22 o número de ministérios, como já prometeu, e assim controlar os gastos do governo. É um reflexo do mercado. É um mercado que percebe que a economia vai ter maior dinamismo, desenvolvimento, vai gerar mais empregos, vai gerar mais renda, o consumo vai melhorar e o bolso de todo mundo também. O Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Fábio Monteiro, foi homenageado hoje na Câmara Municipal com a maior comenda da Casa Legislativa, a Medalha de Ouro Cidade de Manaus. A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara Municipal. Carlos Fábio Braga Monteiro recebeu a Medalha de Ouro Cidade de Manaus das mãos do vereador Arlindo Júnior, autor da propositura. Por tudo que o procurador tem feito pelo Estado, desde 96, passou por Parintins e fez um trabalho maravilhoso na cidade, por isso foi chamado para a capital. A Medalha de Ouro Cidade de Manaus é a maior comenda da casa, oferecida a personalidades de destaque na sociedade. A Câmara, de forma unânime, certo, de governo e oposicionistas, agracia na manhã dessa quinta-feira o procurador e a Câmara com a maior honraria, a Medalha de Ouro Cidade de Manaus. Com certeza a medalha hoje por mim recebida é a medalha que a Câmara Municipal está otorgando ao Ministério Público do Estado do Amazonas. Fábio Monteiro, que nos últimos meses evidenciou um trabalho de combate à corrupção no interior do Estado, aproveitou a solenidade para anunciar que o Amazonas vai contar com mais um laboratório
para combate à lavagem de dinheiro. Que o laboratório de lavagem nos permitia analisar a questão da lavagem do dinheiro, que foi assinado ontem com o Ministério da Justiça em Brasília, vai dar mais agilidade e condição de nós fazermos com mais profundidade a análise dos dados. Hoje, apenas a Secretaria de Inteligência do Estado do Amazonas tem esse laboratório. O procurador-geral também aproveitou para esclarecer que desconhece o motivo pelo qual o comandante-geral da Polícia Militar pediu o afastamento do cargo, anunciado nesta quarta-feira. Em uma carta, Coronel Frota cita que pede afastamento porque seria alvo de um inquérito que agora está sob responsabilidade do Ministério Público. Não há inquérito, investigação nenhuma por parte do Ministério Público em relação a ele, pelo que chegou até mim, porque, na verdade, como ele é comandante-geral, em sendo comandante-geral pela prerrogativa de função, tinha que seguir lá na Procuradoria-Geral, nossa assessoria. Acho que foi um equívoco, enfim, a investigação não é do MP. O procurador ainda comentou sobre a decisão do Senado Federal de afastar Dilma Rousseff da presidência do país. Fundamental a questão do otimismo. Independente de qual fosse a decisão, se sim ou se não, o que precisávamos era de uma decisão. O país estava parado e em prol de uma discussão, de uma crise política, de manutenção ou não do mandato para presidente. Ainda sobre o afastamento do Coronel Frota, nós tivemos a informação de que ele não foi indiciado em inquérito policial, mas teve sua participação apontada no homicídio do militante do PDT, Alexandre César Ferreira, de 33 anos, ocorrido em fevereiro deste ano na estrada do Puraquequara. 3 dos 5 presos apontaram o suposto envolvimento do coronel no crime. E é esse inquérito que foi encaminhado ao Ministério Público Estadual, que já encaminhou para o Tribunal do Júri.